Opa, beleza? Cláudio Silveira aqui. Nós vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 37 e o versículo de número 28, que diz assim: Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Bom, ontem no vídeo eu falei, eu acabei misturando ali, mas depois eu coloquei na legenda, né, e corrigi. Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó. Jacó teve 12 filhos e um deles foi José. José, ele foi preso, né, ele foi levado, capturado. Na verdade, ele foi vendido como escravo, né, ao Egito, conforme este versículo que eu acabei de ler. Os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito. E aí é que começa a história de Israel. E eu falei em alguns vídeos anteriores sobre a libertação do povo de Israel lá do Egito, né? E Deus usou quem para fazer a libertação, para libertar o povo? Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel que estava escravizado. Como é que esse povo foi parar lá? Como é que eles se transformaram em escravos? Justamente começou aqui. Começou na história de que José tinha sonhos, e sonhos interessantes, e ele se via como um grande líder, e ele passava estas informações para os seus irmãos, que eram 11 irmãos, né? E José era o mais novo, mas ele era muito sonhador. E esse José sonhador incomodava os seus irmãos. E por causa disso, por causa do ciúme, e na verdade também Jacó comete erros porque ele acaba dando uma cobertura para José por ser o mais novo, né? E os seus irmãos foram absorvendo um certo ciúme a ponto de levar eles a vender José como escravo para o Egito. Então veja bem, o ser humano ele tem que se policiar constantemente, porque às vezes nós temos sentimentos dentro de nós que nos levam a cometer loucuras. E foi isso que os irmãos de José cometeram por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do medo de que José viesse a liderar. Então, os sonhos de José, José contava sem malícia e não estava entendendo o que acontecia. Por que ele tinha tantos sonhos bonitos e que esses sonhos colocavam ele como se ele fosse alguém superior aos seus irmãos? Então, os sonhos de José, eles eram ousados e eles eram fora dos padrões. Aí eu pergunto para você que é empreendedor, será que muitas vezes não é assim? Você como empreendedor, às vezes você tem sonhos grandes e você quer compartilhar estes sonhos com outras pessoas. Só que essas pessoas, elas não entendem o teu sonho e elas acabam te interpretando mal, né? E isso, em vez de contribuir para que o seu sonho se realize, isso serve de tropeço e de atrapalho, e você acaba muitas vezes desistindo dos seus sonhos porque as pessoas que estão próximas, elas não conseguem entender a dimensão que você tem de sonhar, de objetivos que você tem, né, e você quer alcançar, e você sabe que é possível, basta você acreditar e trabalhar para isso, e isso vai se realizar. E aí você quer compartilhar com as outras pessoas. É aí que nós erramos. Eu já errei muito nesse sentido e eu quero compartilhar com você aqui. Então José, ele começa a sonhar e começa a contar para os seus irmãos, e os seus irmãos não aceitam aquele sonho, e o ciúme entra, a inveja entra, e eles acham um atalho, uma saída para isso é vender José, para José não atrapalhar mais a convivência deles com Jacó, porque Jacó estava dando muita cobertura para José, e eles se incomodavam com isso e venderam José. E aí começa a história de Israel, né? O povo que nasce lá no Egito através da descendência de José, porque José, quando vai para o Egito, ele, ele começa como escravo e depois ele acaba numa prisão, e depois de interpretar sonhos do faraó, ele acaba como governador daquela província e fica sendo o segundo homem do governo do Egito e acaba se destacando lá. E depois José tem família e se transforma numa grande família, né? A família de José, porque posteriormente,
quando Israel atravessa um período de fome, de dificuldade, acaba que os seus irmãos voltam lá no Egito para pedir ajuda, e José ajuda os seus irmãos, depois se revela para os seus irmãos e mostra para eles a burrice que eles fizeram quando eles o venderam como escravo, porque agora José não era mais escravo, ele era nada mais, nada menos do que a segunda pessoa lá no reinado do Egito, e ele acaba perdoando os seus irmãos, e o povo de Israel, que estava passando fome em Canaã, desce para o Egito, para habitar no Egito e ser abençoado por José, aquele que foi traído, né? Que foi vendido como escravo. Agora a história modifica-se e ele passa a liderar literalmente seus irmãos. Ele tinha agora a vida dos seus irmãos nas mãos, ele poderia matar os seus irmãos, mas ele não fez isso, ele perdoou e ajudou o seu pai e os seus irmãos e acolheu eles na terra do Egito, dando comida, suprimento. E ali Israel, que veio, né, a Jacó que veio com seus 11 filhos, e José já estava ali, eles acabam ficando no Egito, e ali eles se transformam numa grande nação, e eles vão crescendo em número muito grande. Só que chega um certo momento que José morre, e José, o novo faraó que entra, não conhecia a história e acaba transformando esse povo de Israel em um povo escravo, não mais aquele povo reconhecido como descendência de José, e sim um povo que estava ali como intruso e agora serviria para os interesses do Egito. Então a história nos mostra que a escravidão ela acontece não é por acaso, existem consequências de a gente, existem interesses, né, para que a gente se transforme em escravos. E na vida do empreendedor não é diferente. Quando a gente olha para pessoas que estão sem liberdade, essas pessoas estão escravizadas e elas não conhecem o outro lado, não conhecem uma vida livre. E o empreendedor, quando ele descobre que ser empreendedor é ser livre, é você agir por conta própria e risco, então os riscos são seus, então a responsabilidade de você obter lucro, resultado, é sua. E você é que deve agir para que isso aconteça. Então quando a pessoa descobre que ela pode ter liberdade, ela vai em busca da liberdade. E foi o que aconteceu com o povo de Israel por causa da escravidão. Eles não sabiam que existia liberdade porque eles estavam muito tempo presos na escravidão. E o sistema do Egito não permitia que eles se libertassem, porque era interessante para os reis do Egito manter o povo de Israel em escravidão. Então no sistema que nós estamos vivendo não é diferente, existe um interesse corporativo muito grande, mundial, para que as pessoas continuem escravizadas. Só que essa escravidão ela vem de tanto tempo que quando alguém sai fora, quando alguém começa a sonhar, eu vou deixar CLT, eu vou empreender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer, eu vou ter o meu negócio próprio, eu vou avançar, eu vou viajar, eu vou ter liberdade financeira, eu vou ter liberdade de pensamento, de falar o que eu quero. E aí quando a pessoa começa a partir para esse lado, os outros já começam a ter ciúme e dizer, rapaz, fica quietinho aí, isso não é para ti, liberdade não é para qualquer um, empreender não é para qualquer um, para empreender você tem que ter muito capital, muito dinheiro, muito conhecimento. E aí os sonhos vão por terra. Não é assim que acontece com o empreendedor? Então José foi justamente isso. Ele começou a sonhar, ele foi rejeitado, ele foi jogado de lado, foi até vendido como escravo. Só que isso foi passando de geração para geração e as pessoas estavam escravizadas e acomodadas e acostumadas. Então eu quero dizer para você o seguinte, não se acomode com a escravidão. Ontem eu assisti um vídeo de uma menina que ela postou no Instagram e eu fiquei apavorado, uma guria nova. E ela dizia o seguinte, eu trabalho com TI, com tecnologia da informação, e tecnologia da informação é uma naba, porque a gente tem que estar sempre mudando, aprendendo, e nunca está bom, o patrão nunca está satisfeito, e ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, e a gente nunca alcança os sonhos, e eu vou esperar uma outra vida para mudar, para ter uma outra profissão.
E eu fiquei pensando, mas por que esperar uma outra vida? Uma menina tão nova, talvez 20 e poucos anos, 22, 24 anos, por que esperar uma outra vida? Por que ela não marca uma data para sair daquele emprego que está deixando ela tão infeliz e ela vai empreender? Por que ela não vai criar o próprio negócio? Aí tem gente que diz, mas eu para criar um negócio eu preciso de muito dinheiro. Isso era no passado. Quando no passado o que mandava era o capital, para você ter uma indústria você precisava ter muito dinheiro, um capital muito alto. Hoje não precisa nada disso. Para você trabalhar na internet você precisa ter vontade de aprender, desaprender e reaprender e aprender todos os dias. Esquecer muitas coisas velhas, que você aprendeu no passado, deixar isso de lado, se libertar. Na verdade é uma libertação. Você deve marcar data para começar a empreender, e quanto mais rápido você empreender, melhor, porque você vai empreender, vai errar e vai reaprender e vai aprender todos os dias para que você possa realmente ter sucesso como empreendedor. Então é lamentável que jovens estejam com a mente tão cauterizada e numa escravidão tão grande, achando que a única maneira que ele tem de sobreviver é se o patrão pagar aquele salário para ele. Não é só isso que existe. Você pode estar lá na sua empresa, mas você pode começar a empreender na internet, por exemplo, que existem milhares de formas de você ganhar dinheiro na internet, e você pode começar a ter uma experiência, porque o que vale hoje é o conhecimento, é a informação. Então uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, ficar escravizada, é preciso Deus levantar Moisés para dizer assim, olha, sai dessa vida, rapaz. Foi o que Deus fez, levantou Moisés para ir lá no Egito e dizer, olha, existe uma terra boa, pertinho daqui, onde você vai ser livre, lá você vai formar uma nação, você vai ter uma família, você vai ter liberdade de pensamento, de expressão, você vai poder criar um monte de oportunidades para você, para sua família e para gerações futuras. E você está aqui no Egito, acomodado aqui no Egito, aceitando essa miséria que o Egito está te dando e batendo com um chicote nas costas e mandando você carregar pedras o dia inteiro, e você vende o seu tempo e está contente com isso, achando que é só isso que existe, não existe mais nada. Foi isso que aconteceu. E tem muita gente hoje achando que é isso. Porque o sistema impõe a escravidão. O sistema impõe que seja daquela forma e você não vê saída. Porque falta chegar um Moisés e dizer assim, rapaz, deixa dessa vida aí, ó. Passa para o lado de cá, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o deserto, porque para ser empreendedor você vai passar por deserto, você vai ter que atravessar o Mar Vermelho, você vai ter que arriscar, você vai ter que quebrar a cara, você vai ter que errar. Você vai ter que passar por uma série de situações, frio, calor, dificuldade, mas quando você chegar na Terra Prometida, você vai olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Porque se eu continuasse lá no Egito eu ia morrer. As gerações que viriam após mim iriam continuar escravos, eu precisava sair da escravidão. E quando Deus escolhe Moisés, ele diz, Moisés, vai lá no Egito e liberta o meu povo. Moisés, num primeiro momento, disse não. Por que ele disse não? Porque ele disse, Senhor, eu não sei nem falar, até gago eu sou, como é que eu vou lá? O que eu vou dizer para o faraó, o homem poderoso? Ele vai olhar para mim e vai dizer, o que está fazendo aqui, rapaz? Quem é você? E quando Moisés indagou Deus, e Deus disse para ele, Moisés, tu chega lá para o faraó e diz assim, o eu sou me enviou a vós. O que eu quero dizer para você hoje aqui é o seguinte, quando você olhar para dentro de você e falar assim, eu sou empreendedor, por isso que você não está feliz onde você está. Porque você vê que você está numa vida de escravidão, e essa escravidão precisa um Moisés vir chacoalhar com você e dizer, rapaz, sai dessa escravidão, vem para o mundo do empreendedorismo. Se eu estou falando isso aqui é porque eu tenho liberdade. Quando eu era escravo, quando eu estava lá numa empresa que eu fiquei preso 13 anos, e eu não tinha liberdade para falar o que eu sentia. Por quê? Porque eu era escravo, eu tinha que pisar em ovos para saber o que eu falava. Hoje eu não me preocupo com isso. Eu falo o que eu quero, porque eu sei que aquilo que eu estou falando vem do coração e é verdade o que eu estou falando. Se é verdade o que eu estou falando, eu não tenho que ter medo de nada. Se você não está gostando do que eu estou falando, simplesmente sai do canal.
Porque o meu objetivo é falar para pessoas que querem empreender, pessoas que querem arriscar, pessoas que querem sonhar, pessoas que querem a liberdade. E a liberdade é a melhor coisa que tem na vida. Você ser livre, você poder, ter a liberdade, a sensação de se expressar e de fazer aquilo que você gosta de fazer. Então hoje eu trabalho no marketing digital, trabalho na internet. É fácil? Não é fácil. Se você pensa que é moleza, vai procurar outra coisa. Porque trabalhar na internet não é fácil, você tem que ralar, você tem que estudar, pesquisar, agir. Mas quando você vê os resultados, não tem coisa mais gostosa. Porque muita gente olha para você e diz, não vai dar nada, ele não vai conseguir, ele não vai vencer, ele é fraco, ele é vadio, ele está atrás de um computador porque ele não quer pegar no batente. Olha, o mundo hoje pertence a quem tem conhecimento. Basta você olhar quais são as empresas que mais faturam no mundo. São as empresas voltadas para a tecnologia. É Google, é Facebook, é YouTube, é Apple, é Amazon. São as empresas que mais faturam no mundo. O mundo mudou. E se você não se acordar, se você não partir para o digital, você vai ficar na escravidão. Se você não migrar para o digital, se você não está enxergando tudo que está acontecendo no mundo, você está literalmente preso na escravidão. Então, a minha mensagem, encerrando essa série de 12 vídeos, hoje é o 12º, é essa. Empreenda agora. Comece a empreender hoje na internet. Comece a aprender para que você tenha uma liberdade de tempo, liberdade financeira, e liberdade inclusive de pensamento, porque a internet nos dá essa liberdade de se expressar, de pensar e de fazer e de sonhar. Aí o limite é a sua imaginação. Se você é um empreendedor, você tem que começar a agir. E agir agora, não é amanhã. Você tem que caminhar em direção à liberdade. Lembra lá? Quando eles foram do Egito para Israel, tinha um caminho mais curto e Deus levou eles por um caminho mais longo. Por quê? Porque naquele caminho mais curto era o caminho dos filisteus e Israel não estava preparado para a guerra. Talvez você está rodando, Deus está te levando para um caminho mais longo porque você precisa passar pelo deserto, você precisa atravessar o Mar Vermelho, você precisa aprender e valorizar que a liberdade, ela existe, mas ela tem um preço a pagar. E o preço, primeiro, por isso que eu venho falando nessa série de vídeos, primeiro é você acreditar. Se você não acredita, pode parar por aqui. Agora, se você acredita, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Primeiro crê em Deus, depois crê em você mesmo. Porque você é criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Se você é criatura de Deus, filho de Deus, Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de você, existe liberdade. A vida não é só escravidão. Agora, você tem que pagar o preço dessa liberdade. E o preço começa aqui. Começa você agindo. Entre em ação agora. Aprenda. Faça alguma coisa. Eu te convido a clicar nos links abaixo. Tem meu site, você pode baixar e-book gratuito. Eu tenho ali também o empreendedorismo, que você pode usar a ferramenta que eu uso para empreender na internet. E você pode me chamar pelo WhatsApp também, a gente pode conversar pessoalmente, eu posso te ajudar a começar na internet. Eu enfrentei várias dificuldades, várias, não foi uma nem duas, mas eu venci. Venci por quê? Porque insisti, persisti e acreditei. Eu digo para você o seguinte, vale a pena você persistir, vale a pena você acreditar, porque a melhor coisa é você ter liberdade de tempo e você fazer o seu tempo, o seu horário e trabalhar do jeito que você quer, da forma que você quer. Então, o teu chefe, ele sempre vai existir, que é Deus, são os valores, os princípios, você não tem como fugir disso. As regras, a disciplina, você vai ter que ser disciplinado.
mesmo trabalhando por conta própria, trabalhando sozinho. Nunca você vai fugir disso. Isso é necessário, é importante. Agora, tem coisas que a gente faz na vida que nos causam um sentimento ruim, nos trazem infelicidade e frustração. Essa infelicidade e frustração que você sente é porque você não é livre. Eu já passei por isso. Então, está na hora de você gritar independência. E como é que você vai gritar independência? Marque uma data para você empreender. Marque uma data para você se libertar totalmente daquilo que te deixa infeliz e caminhe em busca da felicidade. E a felicidade está na liberdade de você acreditar em Deus, você poder falar que você acredita nele. Isso é liberdade. Quando a gente não pode falar nem isso, isso é escravidão. Quando você não pode expressar a sua fé, isso é escravidão. E Israel, lá no Egito, também era escravo nesse sentido. Porque eles tinham que adorar os deuses lá dos egípcios. Eles não podiam professar a fé deles abertamente. Entendeu? Então, se você não tem essa liberdade, você tem que buscar essa liberdade. E ela começa com a crença e depois a ação. Abraão acreditou mesmo sem ver. Ele acreditou. Só que ele agiu. E aí, como ele agiu, Deus se agradou da ação. E abençoou Abraão e fez dele uma grande e uma poderosa nação que está hoje aí, Israel, que fica no centro da terra. É um país que tem tecnologia. As pessoas mais ricas do mundo são judeus. E é um povo que tem história e tem fé. A fé em um único Deus, o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, Isaac e o Deus de Jacó. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que nos dá liberdade de expressão e nos abençoa para nós empreendermos e abençoarmos outras pessoas. Porque o empreendedorismo ele traz benefício para você e aí você tem condição de abençoar outras pessoas. É isso que eu creio, é assim que eu penso e é isso que eu estou falando aqui. Acredite em Deus, mas acredite em você. Você pode começar uma história diferente dentro da sua família, empreendendo na internet, sendo alguém que se destaca e alguém que cresce e que é uma árvore frutífera para abençoar outras pessoas. Eu espero ter te ajudado com essas informações e com essas palavras. A minha intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas. Não interessa a sua idade, mesmo que você é jovem, você já tem uma certa idade, comece a empreender. Busque a liberdade para que você seja uma pessoa cada vez mais feliz. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, se inscrever no canal e dar aí o seu joinha, o seu like. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até lá!